Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do estudo sobre o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. No episódio anterior, nós conversamos a respeito da centralidade desta mensagem na revelação divina, utilizando por base o conceito de como que as escrituras, os registros eram feitos ao tempo de Jesus, ao tempo do Velho e do Novo Testamento, que eram feitos em pergaminhos ou papiros, que eram amarrados nas pontas por duas hastes, e ao serem abertos, a mensagem central se encontrava, a mensagem principal, a essência, se encontrava no centro do pergaminho, porque é onde os olhos batiam. Então, se a pessoa estivesse com pressa, ela não perderia aquilo que constituía a essência daquela mensagem. Também conversamos um pouco a respeito da estrutura de O Evangelho segundo o Espiritismo, mencionando que Kardec era conhecedor e sabedor de todas essas questões culturais e trouxe essas sutilezas para a codificação espírita. Então, nós vimos que o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma estrutura piramidal, onde os primeiros capítulos, eles nos convidam a uma ascensão espiritual, e à medida que a gente vai se sensibilizando, se apropriando, se apoderando, entronizando aqueles temas todos, nós nos tornamos aptos então para chegar à culminância, que é a caridade, que a partir do capítulo 11 é trabalhada e culmina no capítulo 15 com o título Fora da Caridade não há salvação. A partir daí, então, nós temos uma estrutura descendente em que o indivíduo, de posse de todo essa compreensão, esse entendimento e essas bênçãos que podemos acolher no nosso coração, nós retornamos então para o mundo de relação, para partilhar com os nossos irmãos aquilo que fomos capazes de amealhar. Muito bem, feito esse pequeno resgate, vamos adentrar aquilo que é a proposta desse segundo vídeo, que são as pistas que o próprio Cristo nos deixou acerca desta centralidade, porque há quem possa dizer que isso é um exagero. Então, toda vez que a gente tem dúvida com relação a algum tema, particularmente, eu gosto de me perguntar: o que Jesus disse a respeito disso? O que Jesus faria numa situação semelhante a essa? Então, se a gente fizer esses questionamentos e buscarmos no Cristo, com certeza encontraremos diretrizes seguras a respeito dessas questões. E o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta algumas passagens, algumas citações de Jesus que nos dão uma segurança bastante forte a respeito desta mensagem principal e central da revelação divina. E a primeira delas foi destacada do sermão profético, que está contido lá em Mateus, em vários dos seus capítulos. Essa passagem especificamente que fala a respeito daquele julgamento final que nós seríamos submetidos naquela linguagem simbólica e metafórica das Escrituras. Está lá no capítulo 25 de Mateus, versículos 31 a 46. Então, Jesus fala que no momento do julgamento, os seus filhos, eles serão separados pelo rei, que simboliza o Criador, Deus, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos ou as ovelhas dos bodes. E o critério para essa separação, pois as ovelhas passarão à sua direita e herdarão a vida eterna, e os cabritos serão passados à esquerda e a eles está previsto alguns sofrimentos.
E qual é o critério de separação deste rebanho nesse julgamento? Então, Jesus afirma que o critério de separação será a caridade praticada, será aqueles que acolheram os seus irmãos pequeninos. Então, todos aqueles que deram de comer, que vestiram, que acolheram debaixo de um teto, deram abrigo, que visitaram na prisão, qualquer desses pequeninos, é a expressão que o Cristo utiliza, foi a mim que o fizeram, resgatando o mandamento de amar uns aos outros como ele nos amou. Ele não pergunta sobre a ortodoxia da fé, sobre o comparecimento nos cultos do templo, ele não pergunta sobre os títulos que tivemos, sobre os dogmas que respeitamos, sobre qualquer circunstância material, qualquer, ele simplesmente pergunta sobre a caridade praticada. O único critério na separação do rebanho é a caridade. Então a gente compreende por essa passagem que, de fato, fora da caridade não há salvação. Outra pista que nós encontramos é que o capítulo 15 nos traz é a parábola do bom samaritano. Relembrando que o samaritano, para o povo judeu, era considerado herético, né? Eles eram mal vistos pelo povo judeu, porque em função lá da cisão das tribos de Israel, os samaritanos eram um povo que misturaram um pouco a cultura pagã com a lei de Moisés. Então os judeus os consideravam gente de má vida. E naquela parábola contada para um doutor da lei, ele coloca o samaritano, tido como uma pessoa de má vida, acima inclusive do sacerdote. Tanto do sacerdote quanto do levita, que era aquele auxiliar do sacerdote na realização dos cultos no templo. E por quê? O que diferenciou o samaritano daqueles outros personagens? Foi a caridade praticada, o amor com que ele tratou aquele homem caído. E ele aproveita a passagem, a parábola, para colocar todas as formas de praticarmos a caridade. Porque aquele samaritano dá do seu tempo, da sua atenção, do seu conhecimento, porque ele verifica o que ele tem ali, um pouco de óleo, ataduras, limpa as feridas, faz o que pode, dadas as suas condições materiais, porque ele tem uma montaria que utiliza para levar o homem até a hospedaria. Aí ele dá a caridade material, porque ele paga a hospedagem da primeira noite que ele acompanha e recomenda ao hospedeiro que tudo mais que gastar em favor daquele homem, que ele anote na sua conta que na volta ele pagaria. Então, o critério de definição daqueles três personagens nessa parábola de qual era o homem de bem foi a prática da caridade. Então, é mais uma passagem que nos deixa de forma inconteste muito claro essa centralidade. Fora da caridade não há salvação. Será esse o critério único da apreciação das nossas existências quando nós adentrarmos a espiritualidade. Por fim, ainda nos traz o capítulo 15, o título, né, que Kardec chama de O Maior Mandamento, quando de novo Jesus é inquirido por um doutor da lei sobre qual seria o maior mandamento da lei. Então ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E complementa: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Às vezes a gente lê e não presta atenção. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Jesus está nos dizendo que
todo o Antigo Testamento e tudo que ele estava fazendo ali enquanto encarnado junto conosco se resumia no amor que possamos dedicar ao nosso próximo. E esse amor é cultivado pelo amor que temos a Deus, porque na realidade esses dois mandamentos constituem um só, é como se fosse um cristal. Porque não é possível que nós amemos a Deus que não vemos e não amemos aos seus filhos a quem nós vemos e convivemos. E como que se ama o próximo? Se não é amparando, cuidando, auxiliando, amando, praticando a caridade. Então, ao ele resumir toda a lei e todos os profetas do Antigo Testamento nesses dois mandamentos, novamente ele está colocando a caridade numa posição central, principal, como se fosse o pilar de sustentação de toda a sua doutrina. Então, mais uma vez, a gente vê que sim, fora da caridade não há salvação. E a própria vida do Cristo é o maior atestado disso. Porque ele não fez outra coisa a não ser movimentar todas as suas potências em favor de nós, irmãos seus da retaguarda, a quem ele veio resgatar. Ele amou, ele curou, ele amparou, ele consolou, ele ensinou, ele celebrou datas comemorativas, casamentos, a Páscoa. Ele pescou junto com seus amigos. Ele conversou tantas e tantas vezes com amorosidade em casa de Simão Pedro. Enfim, a sua vida toda é a maior constatação de que a caridade é o critério que definirá se nós ascenderemos moradas mais altas ao desencarnarmos ou se nós regressaremos para resgatar os débitos que nós contraímos. E por fim, mais um ponto merece um comentário. O apóstolo Paulo, que foi o responsável por nós estarmos hoje aqui conversando, no conforto dos nossos lares, sobre Jesus. Porque houve um tempo em que a doutrina de Jesus ela estava sediada na casa do caminho, um único lugar. Nós possuímos apenas as anotações de Levi. Alguns registros, ainda não era o evangelho completo. E essa estrutura estava como que monitorada pelo farisaísmo local. Qual é a possibilidade de uma doutrina que está sediada em um único lugar e se baseia em um único registro de ser deturpada? É gigantesca. É gigantesca. Então Paulo, no seu movimento de expansão, ele leva essa doutrina além da Palestina, aos gentios. E por onde ele passa, ele funda igrejas, ele espalha a boa nova através das suas epístolas, ele fomenta a necessidade do surgimento de novos evangelistas para que mais registros a respeito da vida do Cristo fossem feitos, porque assim, se algum registro fosse deturpado, outros mais já existiriam e já teriam ganhado campo. Então não seria mais possível a gente juntar aquele travesseiro de penas que a gente rebentou e elas foram ao ar. A mensagem já estaria nos corações. Foi o que ele fez. E esse grande apóstolo que participa da codificação espírita, ele aparece pouquíssimas vezes em pessoa, em mensagens psicografadas na codificação. São 2 ou 3 vezes, e uma delas é neste capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação.
Então, isso também é uma segurança, uma referência de que realmente na caridade funda-se a doutrina do Cristo. É a base, o pilar. Meus irmãos, obrigada por hoje, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.